Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal onde eu conto casos criminais da vida real. E hoje eu trouxe um caso a pedido de mais um seguidor, então eu espero que vocês gostem porque eu preparo essa matéria com muito carinho e amo atender os vossos pedidos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E agora vamos começar o caso de hoje. Chad Durman nasceu no dia 1 de março de 1981 em Ohio, nos Estados Unidos. Na altura dos factos, ele tinha 32 anos, morava em uma casa grande em uma cidade de Ohio com a sua esposa Laura, de 34 anos, sua enteada adolescente chamada Alexis, de 12 anos, e os 3 filhos do casal, que eram Clayton, de 7 anos, Hunter, de 4 anos e Chase, de 3 anos. O Clayton nasceu no dia 2 de fevereiro de 2016. Ele gostava de fazer criações de Lego, andar de kart, contar piadas, cantar e amava seu cão e melhor amigo, Gatlin. Hunter nasceu em 20 de julho de 2018. Ele gostava de ir ao riacho, pegar sapos e amava beisebol, tanto que a decoração do quarto era do tema de beisebol e às vezes ele dormia com as suas luvas de jogo. Chase nasceu no dia 6 de novembro de 2019. Gostava de brincar nos balanços e estava muito ansioso para crescer e jogar beisebol com os irmãos. Ele amava dar abraços, brincar com dinossauros e se imaginava como um super-herói. O pai dos meninos, o Chad, era provedor da família. Ele trabalhava como carpinteiro enquanto a sua esposa era dona de casa e cuidava dos meninos. Não se tem muita informação sobre a família, mas em geral eles pareciam uma família bem normal. Então, indo direto ao caso, no dia 15 de junho de 2023, Chad chegou cedo do trabalho e ele estava agindo de um jeito muito estranho. Ele leu a Bíblia para o seu filho Hunter e depois começou a fazer algumas declarações enigmáticas sobre seu filho mais velho. Na tarde do mesmo dia, Chad ainda almoçou com a esposa e durante o almoço ele disse entre aspas: "Esta será a minha última boa refeição." Naquele momento a Laura achou aquela afirmação um pouco estranha, mas ela não meditou muito sobre o assunto porque ela não acreditou que fosse alguma coisa grave ou perigosa. Mais tarde, Chad convidou a família para irem descansar no quarto juntos. Então a Laura e seus 3 filhos foram no quarto descansar com Chad, enquanto a enteada estava no outro cômodo a ver televisão. Então, enquanto a esposa e os filhos estavam aí deitadinhos, Chad levantou da cama, abriu seu cofre e tirou a sua arma, que era um rifle Marlin modelo 70HC, eu não sei se é mesmo assim que se diz. E naquilo a Laura ficou preocupada, ficou assustada porque ela estava a temer que o seu marido tirasse a sua própria vida. Então ela lhe disse entre aspas: "Tu estás a assustar-me." Só que na verdade o Chad não tinha planos de tirar a sua própria vida. Chad pegou na sua arma e atirou 2 vezes contra Hunter, que morreu na hora. Naquele momento a Laura ficou desesperada, estava a tentar reanimar o filho, estava a tentar salvar a vida do filho e falou para os outros 2 filhos que corressem. Clayton obedeceu, saiu do quarto a correr, passou pela sua irmã que estava no outro cômodo a ver televisão. A irmã ouviu o barulho do tiro, foi no quarto ver o que estava a acontecer e ao ver o seu irmão jogado e a sua mãe aí agitada, também saiu a correr atrás do Clayton e disse para o seu irmão que não parasse de correr. Eles conseguiram sair de casa, mas Chad os perseguiu até um campo próximo, onde ele conseguia visualizar as 2 crianças. Então ele apontou a sua arma e atirou nas costas de Clayton. Então ele se aproximou de Clayton e vendo que ele ainda estava a respirar, ele atirou mais uma vez na cabeça. Depois disso, ele carregou o corpo de Clayton de volta para o quintal da casa. Quando Chad deu o primeiro tiro no Clayton, a Alex continuou a correr, deu a volta, entrou em casa, pegou seu irmão mais novo, o Chase, de 3 anos, e saiu para a estrada. Chad seguiu ela, apontou a arma para ela e mandou ela colocar o Chase no chão. Então ela obedeceu, mas implorou ao padrasto que não fizesse nada com seu irmão. Mas ele ignorou a Alexis e tentou atirar contra o Chase, só que a arma estava sem balas. Então, enquanto ele carregava as suas munições, o pequeno Chase correu para dentro de casa chamando pela sua mãe, que dessa vez estava no quintal a tentar ressuscitar o Clayton. O Chase se jogou no colo da mãe a chorar. Enquanto isso, a enteada fugiu e correu em direção ao corpo de bombeiros mais próximo. E durante o caminho ela gritava pedindo por socorro, dizendo que o padrasto estava a matar a família. E nisso muitos vizinhos ouviram ela dizer isso e ligaram para
o 911, o famoso 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, relatando o problema, dizendo que o vizinho estava a matar a família. Naquele dia, a polícia recebeu várias ligações a relatar o mesmo problema. Shed entrou na casa, carregou o corpo de Hunter e colocou no quintal junto do corpo de Clayton. Depois ele tentou tirar o Chase do colo da mãe, mas a mãe não deixou. Eles lutaram. Durante a luta, o Shed mordeu a esposa, mas mesmo assim ela não desistiu de lutar pela vida do filho. Ela até chegou a pegar no cano da arma com as mãos e o Shed disparou e esse disparo atingiu o dedo dela e com isso Chase caiu. Assim que ele caiu, o Shed atirou na cabeça do filho caçula de 3 anos. No total, ele havia disparado 9 vezes. Shed colocou o corpo do Chase ao lado do corpo dos seus 2 irmãos e depois disso ele se sentou tranquilamente a assistir a esposa a tentar salvar a vida dos seus filhos. Até que a polícia chegou às 16h25. A polícia, a ambulância e o corpo dos bombeiros chegaram no local com as sirenes desligadas para não ter que espantar o Shed. A ideia era encontrá-lo desprevenido. Então, a polícia entrou no quintal e instruiu o Shed a mostrar as mãos e caminhar em direção a eles. Mas o Shed desobedeceu e permaneceu sentado, observando os filhos mortos. Posteriormente, os policiais se aproximaram e ele não ofereceu qualquer resistência. Shed foi jogado no chão e rapidamente algemado. Ele não demonstrou qualquer emoção perante a situação. Ele parecia bastante tranquilo e com vontade de colaborar. Ele mandava o cão da família ficar quieto, acalmou os policiais dizendo que não ia fazer nada e afirmou que não estava bêbado nem drogado. Shed Durman foi preso no mesmo dia e enfrentou acusações de homicídio agravado, sequestro e agressão criminosa. Laura, acompanhada da sua filha, foi levada ao hospital para tratar o seu ferimento. E mais tarde, ela recebeu oficialmente a notícia de que seus filhos estavam mortos. Segundo a polícia, já no primeiro depoimento, ele confessou ter sido autor do crime e afirmou que estava a planificar os assassinatos desde outubro de 2022, ou seja, há pelo menos 8 meses. Ele também disse que 3 ou 4 dias antes de cometer o crime, ele não conseguia dormir porque a ideia de ter que matar os próprios filhos pesavam sobre ele. No dia seguinte, Shed compareceu a uma audiência onde decidiam sobre a sua fiança usando algemas e um colete. O seu advogado de defesa propôs que o valor da fiança fosse de $75 mil e já o promotor David Guest apresentou detalhes importantes para sustentar um valor de fiança de $20 milhões. Resumindo, o promotor afirmou que o ato de Shed foi extremamente traumático, foi um ato incompreensível de crueldade para com os próprios filhos, visto que o pai em quem eles confiavam que deveria protegê-los, amá-los e compreendê-los, os executou. Diante das palavras do promotor, Shed começou a chorar, uma atitude completamente diferente da que ele teve um dia antes. Eu vou deixar o link do vídeo principal que eu utilizei para a pesquisa desse caso e as declarações do promotor acabaram sendo muito mais impactantes, muito mais comoventes. Eu aqui só fiz mesmo um resumo de todas as palavras que ele utilizou para descrever o ato macabro que foi esse do Shed. O promotor também revelou os antecedentes criminais de Shed Durman. Ele não tinha antecedentes graves, só algumas multas de trânsito e também uma acusação de violência doméstica que ocorreu há 10 anos contra o seu próprio pai, Keith Durman. Segundo registros criminais, Shed teria tentado sufocar o próprio pai durante uma luta física, coisa que nunca tinha acontecido antes e que também aparentemente não se repetiu depois. Esse caso foi arquivado depois que a vítima, ou seja, o pai de Shed, não compareceu à audiência. Ao final da audiência, a fiança estipulada foi de $20 milhões. No dia seguinte, o pai do Shed, o Keith, deu uma entrevista onde dizia que não conseguiria dar uma justificação lógica sobre o que aconteceu. Ele disse que tinha visitado o filho na semana anterior e ele parecia bem, o mesmo brincalhão e engraçado de sempre. O pai do Shed ainda afirmou que o seu filho não tinha problemas mentais, comportamentos inadequados ou ficha criminal. Quando questionado sobre o facto do seu filho ter tentado o sufocar há 10 anos, ele afirmou que aquilo não passou de um mal-entendido e por isso o caso foi arquivado. Um vizinho contou que antes do caso ter acontecido,
testemunhou Chad a tratar mal a família e que ele ficava chateado todos os dias. Nos dias que se sucederam ao crime, a comunidade ficou muito abalada e os noticiários de todo o país faziam a cobertura massiva com reportagens, entrevistas e análise de especialistas de saúde mental. Nas redes sociais também só se falava sobre o caso e viralizaram imagens de Chad sendo preso pela polícia. Chad passou por mais uma audiência onde recebeu um total de 21 acusações graves. 9 acusações de homicídio qualificado, uma para cada tiro disparado, 8 acusações de sequestro e 4 acusações de agressão criminosa. O promotor Mark Tekulve prometeu buscar a pena de morte pelos assassinatos de Clayton, Hunter e Chase, pois ele queria garantir que Chad fosse executado. Em 23 de junho, Chad mudou sua declaração para inocente e mais tarde mudou novamente sua declaração para inocente por motivos de insanidade. Em 21 de fevereiro de 2024, Chad voltou ao tribunal após seu advogado solicitar que a sua declaração de culpa, quando interrogado pela polícia no dia do crime, fosse rejeitada no julgamento. Pois, segundo o advogado, Chad foi interrogado por 3 horas sozinho, mesmo tendo solicitado a presença do seu advogado 2 vezes. Já a promotora assistente Laura Allen disse que no dia do crime, Chad renunciou conscientemente o seu direito a um advogado e respondeu às perguntas dos investigadores por conta própria. Como eu disse, inicialmente os promotores buscavam pena de morte para Chad, mas chegaram ao acordo com Chad em que ele parasse de alegar insanidade e assumisse o crime, e a pena de morte já não seria mais considerada uma opção. No dia 4 de agosto de 2024, um juiz do condado de Claremont condenou Chad Dorman, de 33 anos, a 3 penas consecutivas de prisão perpétua após ele se declarar culpado de acusações de homicídio qualificado. Ele também foi condenado a mais 16 anos de prisão por ferir a sua ex-esposa. Um advogado de acusação leu as declarações da enteada de Chad, que dizia em partes: "Você me deu uma vida incrível e serei eternamente grata pelas memórias e pelo tempo que passou comigo. Acho que nunca serei capaz de odiar você. Vou guardar para sempre as memórias que tive com você e os meninos, porque todas são memórias felizes e aqueles foram os melhores momentos. Você foi o melhor pai que eu poderia ter pedido. Nunca em 1 milhão de anos vou te perdoar pelo que você fez e espero que pague pelas suas ações como merece. Mas eu nunca vou te odiar." A Laura, em uma declaração emocionada, expressou que, embora nenhuma punição possa trazer seus filhos de volta, a garantia de que Chad passará o resto da sua vida na prisão é o melhor para sua família. Ela pediu que as pessoas se lembrassem de seus filhos como meninos que adoravam pescar, andar de kart e nadar, e que eram inseparáveis e cheios de vida. Ela disse entre aspas: "Lembrem-se deles como 3 meninos que amavam se divertir e eram inseparáveis. As suas vidas são muito mais do que aconteceu com eles. Eu amo vocês, Clayton, Hunter e Chase." Os vizinhos e os demais moradores da região fizeram um memorial no Jardim da Família, no mesmo local onde os pequenos foram encontrados sem vida pela polícia. Colocaram coisas que os meninos gostavam, como brinquedos, balões e outras coisas que lembrassem como foi a infância deles. Vigílias e homenagens foram realizadas nas escolas locais e no campo de beisebol onde os meninos jogavam. Toda a comunidade se uniu em luto e oração. E uma das coisas que não sai na mente das pessoas e não sai também da minha mente é o motivo pelo qual ele assassinou os próprios filhos. Até hoje não se sabe qual foi a motivação e obviamente nada justifica um pai matar os próprios filhos, mas isso aconteceu literalmente do nada e ninguém consegue entender o que se passou na cabeça dele para ter que cometer essa atrocidade contra os próprios filhos. E uma das coisas que pesou muito na condenação e pesou muito na forma como esse caso foi tratado é os detalhes do caso, os detalhes de como tudo aconteceu. E uma coisa que eu não entendi é por que ele escolheu especificamente as 3 crianças. Porque, como eu disse, o Clayton e a Alexis estavam a correr juntos e ele mirou apenas no seu filho e assim, não é como se ele não quisesse magoar nem a esposa nem a Alexis. E ele tinha o alvo principal, que eram os seus 3 filhos, que eram o Clayton, o Hunter e o Chase. Enfim, esse é o caso de hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do caso. Não esqueçam de deixar o vosso like e subscrever no canal se você ainda não é inscrito. Toda a fonte que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo.